Boa noite! Sejam muito bem-vindos à live Dominando DP. Aqui toda quarta-feira às 9 horas nós abordamos assuntos sobre departamento pessoal. Mesmo que você seja um profissional iniciante, venha aprender nesse encontro que nós temos às quarta-feiras. Meu nome é Ingrid e nós temos um assunto hoje sobre afastamento previdenciário. O que é, o afastamento previdenciário? Nós temos aquele colaborador que ele começa a apresentar ali atestado. E a partir do momento que ele apresenta mais de 15 dias de atestado, no 16º dia você vai encaminhar ele para o INSS, para que ele receba da Previdência Social. Aí vem a origem do afastamento previdenciário, porque a empresa ela só é responsável pelo pagamento de atestado até o 15º dia útil. A partir do momento que ele apresentar atestado de mais de 15 dias, 16º dia para frente, ele vai ser encaminhado aí para a Previdência Social. E aí, como que funciona, todo o entorno desse afastamento previdenciário? Primeiro, os atestados que eles são descontínuos, por exemplo, o funcionário apresentou um atestado hoje, daqui a 3 dias ele apresenta mais atestado, daqui a 2 semanas ele apresenta mais atestado, sendo que somando os atestados e sejam superiores a 15 dias, e eles sendo da mesma doença, o mesmo fator gerador, não precisa ser o CID igual, precisa ser da mesma doença, ele vai ser encaminhado para o INSS, para que ele receba aí da Previdência Social. Agora temos atestados que eles são distintos. Porém, se eles não tiverem intervalos, por exemplo, eu apresentei um atestado hoje de 5 dias, quando acabar esse atestado sem nenhum intervalo de trabalho, de nem um dia, eu apresento mais 5 dias, acabou esses 5 dias sem mais nenhum intervalo, eu apresento mais 5 dias, depois acabando esse, eu apresento mais 5 dias, eu vou encaminhar esse funcionário também para a Previdência Social. A única questão é que ele não pode ter nenhum intervalo. Se tiver um dia trabalhado, ele já perde aí esse efeito, e aí ele continua apresentando atestado sem ser encaminhado para o INSS. Mas se não tiver nenhum tipo de intervalo, mesmo sendo distinto, não sendo da mesma doença, você vai encaminhar esse funcionário para a Previdência Social. E aí, a partir do momento que você encaminhar, existe uma questão chamada carência, que aí o funcionário precisa, para receber esse valor da Previdência Social, ter contribuído ali, tá com essas contribuições em dia, no mínimo de 12 meses. Mas existem questões, por exemplo, de um acidente de trabalho que não vai gerar para esse funcionário carência. Se o funcionário se acidentou no trabalho, ou então casa-trabalho, trabalho-casa, que é o acidente de trajeto, ele não existe essa carência, Ele não vai ter que ficar, por exemplo, esperando e contribuir mais um tempo para poder receber da Previdência Social. Outra questão também, por exemplo, são aquelas doenças como AIDS. Essas doenças assim muito graves, eles também não têm carência, mas tirando essa questão, existe essa peculiaridade dessas 12 meses de contribuição em dia para que o INSS venha fazer o pagamento desse valor, desse benefício da Previdência Social. E aí, em torno dessa questão de afastamento previdenciário, nós temos o acidente de trabalho, que é aquele acidente que ocorre, por exemplo, dentro do trabalho, dentro do horário de trabalho, ou então um acidente de trajeto, quando eu estou me deslocando, ida ou retorno para casa desse trabalho. Você, tendo um funcionário que se acidentou no trabalho, imediatamente, no máximo até um dia útil após esse acidente, você tem que comunicar, você tem que fazer o CAT, comunicação de acidente de trabalho, informando ali todas as nuances desse afastamento, desse acidente de trabalho, porque até então ele não se afastou. A gente vai tocar mais um pouquinho nesse assunto ali na frente. Mas a partir do momento que ele se acidentou, você tem um dia útil para comunicar, informar ali como que foi o acidente, qual foi o fator gerador do acidente, o que aconteceu com ele, se ele se machucou, se ele quebrou, se ele se feriu, todo aí o entorno desse acidente, você precisa informar. E aí, a partir do momento que o funcionário apresenta mais de 15 dias de atestados decorrente desse acidente de trabalho, você precisa também encaminhar ele para a Previdência. E aí tem a chavinha, a questão da garantia de emprego. A partir do momento que eu informo ele vai para o INSS, ele recebe o benefício da Previdência Social decorrente desse acidente de trabalho. Ele tem estabilidade. A estabilidade, então, ele está interligada ao recebimento do benefício por acidente de trabalho.
Então, se eu tenho um funcionário que ele pegou, por exemplo, 5 dias de atestado recorrente a esse acidente, ele retornou ao trabalho, depois desses 5 dias ele está apto, ele voltou a trabalhar sem problemas nenhum, ele não tem garantia de emprego, ele não tem estabilidade. A estabilidade, ela só vai acontecer se o funcionário receber benefício, ele receber esse salário, vamos dizer assim, da Previdência Social. Então, quando ele retorna desse benefício, desse afastamento decorrente desse acidente de trabalho, ele tem estabilidade de 12 meses. Durante 12 meses aí, ele está garantido nesse emprego. Então, a estabilidade, ela só vai acontecer se o funcionário ele receber o benefício da Previdência Social. Feito isso, ele recebe, né? Ele tem essa estabilidade. Não acontecendo esse afastamento previdenciário, se o funcionário, por exemplo, pegou 10 dias de atestado, ele está recuperado, ele voltou ao trabalho. Não vai ter essa questão da garantia de emprego. Quanto ao exame de retorno, gente, o exame de retorno, né, a partir do momento que o funcionário ficou mais de 30 dias afastado, o ideal é que você encaminhe ele para o exame de retorno, né, para que o médico do trabalho saiba se ele realmente, de fato, ele está apto. Mas existem casos, por exemplo, de funcionários que durante o período que ele ficou ali afastado mais de 30 dias, ou então menos de 30 dias, menos de 30 dias, eu também encaminho ele, às vezes, para fazer exame de retorno, porque nada me impede de eu saber se esse funcionário está de fato bem. Porque, assim, às vezes ele está falando que não está bem, o médico do trabalho diz que ele, o médico dele, né, diz que ele não está bem, e ele fica ali naquele impasse, então eu encaminho ele também para fazer exame de retorno, porque nada impede, até para eu ter uma segurança para aquela empresa de que ele foi avaliado pelo médico do trabalho, o médico do trabalho liberou ele para fazer ali o retorno às suas atividades. O que acontece às vezes, né, dentro aí desse afastamento previdenciário? O funcionário ele apresentou um atestado estando de férias. E aí, o que eu faço com esse atestado? Sabemos que durante o período que o funcionário está de férias, o contrato dele está suspenso. Então, se ele me apresenta um atestado, por exemplo, de 20 dias e falta 15 dias para a férias dele acabar, eu só vou considerar os 5 dias após o retorno das férias dele. Os 15 dias que ele está de férias, eu não tenho porquê, né? Ele não tem porquê justificar e eu não tenho porquê abonar. Então, eu só vou abonar os 5 dias, né, remanescente aí as férias dele. Então, se o funcionário apresenta atestado durante as férias, você tem que analisar essa questão do retorno dele. A partir do momento do retorno, você vai ali justificar, abonar esses dias dele. Agora, por exemplo, se o funcionário ficar afastado dentro do período aquisitivo de férias por mais de 6 meses, ele vai perder o direito ali àquele período de férias. Então, 2022/2023, ele se afastou e dentro do período aquisitivo, ele ficou afastado por mais de 6 meses, ele vai perder esse período ali de férias. Agora, se, por exemplo, o funcionário ficou afastado durante 9 meses e já estava rolando ali o período de concessão dele e passou do período, ele tinha, por exemplo, até novembro para tirar férias, sendo que ele estava afastado. Então, a empresa não teve como conceder férias para esse funcionário. Quando ele retorna, né, porque o contrato dele também está suspenso quando ele está afastado previdenciário, quando ele retorna às suas atividades, você não tem um porquê pagar a dobra de férias, porque exatamente esse funcionário estava, né, com o contrato suspenso, ele estava afastado pela Previdência. Então, se dentro do período dele concessivo, que a empresa tem para conceder férias para ele, as férias vencer, né, teoricamente vencer, quando ele retorna de férias, não há o que se falar em pagamento de dobra de férias. Porque, assim, o afastamento previdenciário é uma coisa que não tem prazo para acontecer, né? O funcionário pode se afastar amanhã, pode se afastar depois de amanhã, ele pode ficar 3 anos afastado e aí ele está vencendo o período de concessão dele de férias. Então, a empresa não é penalizada decorrente a esse afastamento por dobras de férias. E, assim, o que acontece muito aqui? Funcionário apresentar atestado dentro do período de experiência. Como que você tem que proceder nesse caso? Funcionário apresentou um atestado de mais de 15 dias dentro do período de experiência. Ele ficou ali afastado pela Previdência, você vai fazer todos os trâmites, vai informar para o E-Social, vai encaminhar esse colaborador para a Previdência Social para que ele, né, seja ali averiguado pelo período, para saber quanto tempo que ele vai ficar afastado. E quando ele retorna da Previdência, o contrato ele vai fluir normalmente. Você vai continuar, né, dar sequência no contrato de experiência, porque o contrato de experiência ele tem um prazo para terminar, ele tem um prazo determinado. Então, o funcionário ali, quando ele retorna da Previdência, você vai fazer a continuidade desse contrato de experiência desse colaborador. É um ponto de atenção que acontece muito aqui. Às vezes, o funcionário
acaba por questão de doença se afastando, então você tem que analisar essa questão ali do afastamento dele e encaminhar ele para a Previdência, porque independente se o funcionário tem período, né, de contribuição ou não, a partir do momento que ele apresenta mais de 15 dias de atestado, no 16º dia você encaminha esse colaborador para a Previdência, para que ele faça ali todo o procedimento, né, previdenciário, né, mesmo que às vezes ele não tenha esses 12 meses de contribuição, não é departamento pessoal que vai tirar essa possibilidade dele ir para a Previdência e ser analisado ali por um perito. E às vezes acontece do funcionário, né, não tá apto a retornar ao trabalho. E o que acontece quando ele não tá apto? Ele pede prorrogação do benefício dele. Então vamos dizer que ele tem até, ele tá afastado aí uns 5 meses e ele vai voltar daqui a 15 dias, mas ele não tá apto a retornar. O que ele vai fazer? Ele vai pedir prorrogação do benefício dele para a Previdência Social. E a Previdência vai analisar, ele vai passar ali por todos os trâmites, né, dentro ali da Previdência Social e vai ou não conceder, né, uma prorrogação desse benefício. E às vezes prorroga e vai, por exemplo, até fevereiro, e aí você vai no seu sistema prorrogar esse afastamento previdenciário. Ao invés de funcionário voltar daqui a 15 dias, ele vai voltar daqui a 2, 3 meses. Acontece também o pedido de reconsideração. Quando o funcionário, por exemplo, ele se afasta, o perito do INSS avalia ele e não concorda dele ficar, por exemplo, 2, 3 meses afastado. Fala que ele tem que voltar ao trabalho, sendo que ele não se sente apto, ele não concorda com essa decisão do INSS. Ele pede, então, uma reconsideração da decisão do perito do INSS. Então, temos esses 2 pedidos. Pedido de prorrogação e pedido de reconsideração da decisão da Previdência Social. Outra questão, atestado não obrigatoriamente tem necessidade de ter CID. Então você não vai analisar o atestado por CID, nem vai, por exemplo, não aceitar um atestado por CID. A questão de ter a mesma doença, né, você analisar ali para ter a mesma doença, é o fator gerador. Por exemplo, ele tem problema de enxaqueca, então ele começa a apresentar atestados decorrentes dessa enxaqueca. Mesma doença, mesmo fator gerador, não significa que tem que ter o mesmo CID, porque o CID ele pode ser da mesma família, né? Quem analisa CID, né? Às vezes eu olho para poder fazer esse tipo de análise e decisão de mando ou não mando, é atestado distinto, é atestado da mesma família, você vai ver que o CID ele tem uma classificação e tem mesma família, então você não precisa necessariamente ser o mesmo CID, nem precisa necessariamente ter CID no atestado para poder afastar o funcionário. Sendo da mesma doença, você descontínuos ali, o funcionário apresentou 15, depois apresentou mais 15, mesmo que seja em espaçamento, né? Dentro de 60 dias, você precisa também sempre analisar que precisa ser dentro de 60 dias os atestados apresentados, para você poder fazer essa análise, você vai encaminhar esse colaborador para o INSS. E assim, o que eu faço na minha realidade? Eu lanço esse atestado no sistema, até para eu poder ter um controle, porque às vezes eu não tenho como pegar a parte do funcionário, porque eu nem fico no documento de funcionário, o administrativo da empresa encaminha por e-mail, e ali eu faço uma análise, vou explicando para a empresa, né, vou passando esse entendimento que eu estou passando para vocês, né, essa base, e vou lançando nesse sistema para eu poder controlar, porque não tem como eu fazer, né, pegar toda hora a parte do funcionário para saber qual é o atestado que ele apresentou, qual é a doença do atestado. Não, então eu lanço no sistema para poder ter esse tipo de controle e não me perder em relação a esse afastamento. Até porque dentro de 60 dias, se for da mesma doença, eu preciso encaminhar o funcionário. O mesmo acontece quando esse funcionário retorna da Previdência. E aí, dentro de 60 dias, após o retorno dele, né, ele fez exame de retorno, ele passou ali pelo médico, ficou mais de 30 dias afastado, o INSS liberou ele, o médico do trabalho liberou ele voltou a trabalhar. E dentro de 60 dias, após o retorno, ele me apresentar mais atestado decorrente dessa mesma doença, que ele se afastou pela Previdência anteriormente, eu também vou encaminhar ele para o INSS. A partir do primeiro dia, eu encaminho ele para o INSS, porque a responsabilidade continua sendo dela. Então, eu não tenho que pagar mais 15 dias por conta dessa doença, que eu já paguei lá atrás, né? Ele apresentou o atestado, paguei os 15 dias, a partir do 16º eu encaminhei para o INSS, sendo que aí, em determinado momento, ele retornou e apresentou o mesmo atestado daquela doença ali. Eu encaminho ele para a Previdência, né? Tem essa análise, né? Mais essa análise aí que o departamento pessoal faz referente a afastamento previdenciário. Então, vamos resumir aqui para vocês. O funcionário apresentou o atestado, 16º dia eu encaminho para a Previdência porque é responsabilidade dela. Porém, existe a questão da carência, né? Os 12 meses ali de contribuição em dia.
com exceção de acidente de trabalho. A partir do momento que o funcionário se acidentou por trabalho, ele não tem esse tipo de carência. E algumas doenças, como por exemplo eu dei para vocês da AIDS, que é uma doença muito grave, né? O INSS também é isenta desse tipo de carência. Atestados descontínuos, mas se forem no mesmo fator gerador, dentro ali de 60 dias, você vai juntar os atestados e vai encaminhar o funcionário para a Previdência. Agora, se os atestados forem distintos, mas forem ali um atrás do outro, não ter nenhum tipo de intervalo, você também vai encaminhar o funcionário para a Previdência. O CAT, né, que é a comunicação do acidente de trabalho, ele precisa ser enviado, né, as informações no primeiro dia útil após o acidente. Lembrando que acidente de trajeto, né, o funcionário está voltando para casa, ele aconteceu, por exemplo, já teve um caso desse aqui comigo. A funcionária, ela caiu no metrô voltando do trabalho e, por incrível que pareça, passaram por cima dela e ela ficou ali em um estado lastimável. Também é acidente de trabalho, né? Acidente de trajeto, precisa informar o CAT. E aí, a partir do momento que ela se afastar, ela receber o benefício da Previdência, né, do INSS, e ficar afastada, por exemplo, 5 meses recebendo esse benefício, é o fato dela ter a garantia de emprego quando ela retorna ao trabalho. Ela tem 12 meses de estabilidade. Ah, Ingrid, não, aconteceu ali o acidente de trabalho, eu fiz a comunicação, mas o funcionário ficou só 10 dias de atestado. Vai gerar estabilidade? Não vai gerar, tá? Atrelado ali a estabilidade, a garantia de emprego, a partir do momento que o funcionário ele recebe benefício da Previdência Social. Caso contrário, ele não tem ali esse tipo de garantia de emprego. Atestado, né, pedido de prorrogação e pedido de reconsideração são coisas distintas. Pedido de prorrogação é quando o funcionário ele não se sente apto a retornar e ali ao trabalho, né? Então ele vai pedir para o INSS prorrogar o benefício dele, né? Avaliar ali e dar uma continuidade para que ele possa se recuperar. E o pedido de reconsideração é quando o INSS decide que não vai ter benefício para ele, mas ele não se sente capaz, né? Ele entra às vezes ali, eu já peguei casos de entrar com o funcionário, entrar, né? Porque é parte dele, entrar ali com uma questão previdenciária e jurídica. Entrar ali com questão jurídica para que o INSS reconsidere e acredito que realmente, de fato, ele tenha, né, não tenha, né, a possibilidade de trabalhar e ele precisa do afastamento porque a empresa não vai pagar, porque a empresa ela só é obrigada a pagar os 15 dias. Quem sabe fazer ao vivo, minha cachorra sempre vem no meio aqui da confusão, é assim mesmo, gente. E então, às vezes eu já peguei casos de departamento jurídico, entrar no meio ali com o funcionário para que ele possa, né, ser avaliado de fato que ele não tem condições de retornar ao trabalho, né? Ele precisa desse benefício porque ele está sem dinheiro, né? Acontece também do funcionário no meio do caminho falar assim, olha, eu não vou entrar com benefício, eu quero voltar a trabalhar. E aí, o que eu faço? Você tem que deixar ele bem ciente de que ele não vai receber o período que ele ficou afastado. Você vai encaminhar ele para o médico dele, o médico dele falar, não, ok, ele tem condição de voltar. Você vai encaminhar para o médico do trabalho, o médico do trabalho fala, ok, ele está apto a retornar às atividades, mas deixa ele muito ciente que ele não vai receber do 16º dia até o dia que ele de fato resolveu voltar, dizendo que ele estava apto a retornar, porque na maioria das vezes acontece muito, do INSS demorar muito para pagar, e o funcionário de fato se recuperar nesse inteirinho aí e não receber. E aí, o que faz, né? Ingrid, o que eu vou fazer nesse mérito? Você vai pedir para que ele vá no médico dele, vai pedir para que ele vá no médico do trabalho, e os dois ali, ambos decidindo que o funcionário tem condições de retornar, né, às atividades laborais. Você volta com esse funcionário mais ciente, né, deixa ele muito ciente para que você não tenha problemas na hora que o funcionário for receber, que ele não vai receber o tempo que ele ficou, né, aí no limbo previdenciário, sem receber nem da empresa e nem do INSS. Então, em tese, em suma, são esses, né, esses entornos que rondam em cima do afastamento previdenciário. A questão ali que você tem que analisar que é período aquisitivo. Se ele ficar afastado mais de 6 meses, ele vai perder esse período de férias, mas é aquisitivo. Então, se ele ficar 4 em um e 2 no outro período, ele vai continuar tendo direito. É 6 meses dentro do período aquisitivo, o que não acontece com o de concessão, né? Porque, como eu disse anteriormente, o afastamento ainda não tem nada para acontecer. Ele pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois de amanhã, não tem um fixo, o funcionário não sabe quando vai se acidentar, não sabe quando vai ter algum tipo de problema de saúde que vai ocasionar ali ele se afastar. Então, quando, né,
acontece esse afastamento, e o período dele concessivo está fechado e passa ali do tempo que a empresa tem que conceder essas férias, quando ele retorna de afastamento, né, o contrato dele está suspenso, retorno de afastamento, a empresa não é penalizada a pagar a dobra de férias, né? Ela vai fazer o pagamento das férias, mais o valor ali das férias, tudo que ele tem de direito, e mais 1/3, e não é obrigada a pagar a dobra de férias. Então são esses os assuntos, né, que rondam em afastamento previdenciário. Eu quis trazer porque é muito importante, porque semana passada eu falei sobre atestado, e aí do lado do atestado sempre vem um afastamento previdenciário, né? O CAT sempre eu recebo essa pergunta falando sobre a garantia de emprego. O funcionário se afastou, pegou só 2 dias de atestado, porque às vezes, né, não acontece nada, se acidentou e pegou só 2 dias de atestado, reiterando aí, consertando. E aí acontece dele eita, que buguei agora, gente. Quem sabe faz ao vivo, eu voltei. Acontece dele retornar ali depois de 2 dias desse acidente e não gera garantia de emprego, né? Ele pode ali ser desligado depois de 2, 3 meses sem problema nenhum, porque não gera garantia, porque a garantia ela só vai acontecer depois do recebimento previdenciário decorrente esse acidente de trabalho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais live e eu conto com vocês.